Boa tarde, pessoal. Eu não expliquei aqui um pouco para vocês como é que eu falo, como que eu sei algumas coisas sobre a síndrome Francisco e a endometriose. Gente, eu fiz a faculdade de medicina por um tempo, tá? Minha universidade era pública, inclusive a mesma universidade que eu estudo agora. E eu era muito exigida, né? Assim, a gente que faz medicina é muito exigido na faculdade pública e a gente passa o dia todo estudando e às vezes até no sábado ou pela noite, dependendo do dia, do período. Então, a faculdade de medicina você estuda desde o começo. Primeiro na minha faculdade a gente usava o livro do Bruce Albert, que era de biologia celular molecular. E aí a gente vai para depois o livro de histologia, que é do Gardner, pra gente saber, né, a parte da histologia. E citologia também, tá? E outro livro que é usado é o livro de genética médica, tá? O Thomson Thomson é o livro de genética médica, para você saber sobre as doenças genéticas. O outro livro que eu utilizei é a Embriologia de Moore. Embriologia de Moore. Para você ver sobre a formação do ser humano, né? Desde o embrião até virar feto, depois a formação da criança, as síndromes, as doenças que são ocasionadas por uso de medicamentos, de bebidas, substâncias químicas que pode alterar o DNA e a criança ter algum tipo de problema por causa disso. Aí o outro livro que a gente utiliza também é o livro de fisiologia médica, tá? O livro do Gaito, da Linda Constanzo, que é utilizado. Por isso que eu falei lá do eixo hipófise, porque eu estudei por esses livros, tá? Aí eu estudei também no livro de patologia geral especial e patologia especial 1 e 2. A gente tem 3 patologias na faculdade de medicina. Então eu estudei pelos livros do Hobbes de patologia e o livro do Brogliolo. E sobre um pouco que eu falei sobre a síndrome policística, eu li pelas apostilas do Medicurso, tá? Essas apostilas são um curso preparatório para os alunos de medicina que querem fazer residência médica em várias áreas. No caso, eu li sobre o GO, que é ginecologia obstetrícia. Por isso que eu sei um pouco, porque eu li lá nas apostilas o que vinha dizendo, né, sobre essa síndrome do ovário policístico. Então, a gente que é da faculdade que vem da faculdade de medicina, a gente estuda essas áreas todas para poder ter essa compreensão toda. Então, o conhecimento que eu tenho vem da faculdade, tá? Das faculdades que eu fiz. Eu fiz ciências biológicas, medicina e ciências naturais e física antes de eu ter esse curso. Porque eu fiquei mudando e eu não concluí o curso, eu passava para outros cursos, então eu largava. Mas durante a faculdade de medicina eu tive uma depressão muito forte, então eu tranquei e aí como a resolução mudou e eu não sabia, o tempo de trancamento mudou também. Na minha época que eu entrei, quando eu dei entrar em trancamento, eram 4 períodos de trancamentos e aí mudou para 2 e eu estava no terceiro período de trancamento, então eu acabei perdendo a minha vaga, mas assim, eu não voltei logo, eu estava muito depressiva, então a faculdade de medicina ela exige muito da gente porque a gente passa o dia todo estudando, tem que chegar em casa. Para quem não mora, tipo eu, que não era da capital, eu estudava na capital, mas eu era do interior, então pesou muito que no começo também não tinha onde eu morar e eu ficava mudando muito. E aí a gente, quando mora na casa do outro, a gente tem que seguir a regra da casa. Então, aí era complicado, porque eu fiquei mudando, então a rotina da gente muda quando a gente vai para outro lugar. Então, aí foi bem complicado, até porque quem tem transtornos também é bem pior, porque eu que tenho TDAH e possivelmente também tenho autismo, então eu tenho um problema com barulho, com som, de estar no meio de muita gente, até para fazer grupos, assim, eu até fazia na medicina, mas eu tinha dificuldade assim para me socializar, então é um problema para quem tem essas doenças, né? Eu descobri depois de muito tempo, depois que aconteceu isso comigo. E aí eu fui procurar ajuda médica. Então, eu tenho muita ansiedade que piora.